Primeiro eu quero falar, Yuri, sobre o julgamento, que a gente ontem tava assistindo, né? E eu só assisti um julgamento até o de ontem, que foi o julgamento do Bavi. Do Bavi, que deu o que falar, né? Deu o que falar. Em que imaginávamos que o Vitória poderia até ser rebaixado do Campeonato Baiano. Só que a gente entende, né? O futebol e tal. E acabou que não foi, né? Entenderam que não houve interferência externa. Precisava o presidente da época descer e ir pro campo para dizer, não, agora é interferência externa. Mas deixa lá, já foi. E aí ontem, já no primeiro voto, o cara remeteu 15 dias para Cadu, um jogo para Rogério e 4 jogos para DVD e multa de R$3.000. Aí o segundo voto, o cara meteu um argumento lá. Que 3 mil era muito. 3 mil era muito. Eu acho que ele pensou assim, pô, sou eu que vou pagar, sei lá, 500 conto, Ele pô. pensou na realidade dele. DVD tava na live, acho que DVD falou assim, pô, 500 eu tô no bolso aqui, pode jogar agora na tela e tal, né? E tipo, Se eu pagar antecipado, não dá, diminui a se eu multa. pagar 500 por jogo, tipo, vocês me liberam aí logo e pronto. Mas assim, Yuri, o que eu quero dizer é o seguinte, é um absurdo o que aconteceu ontem. Talvez a pena de DVD, ok, né? Porque era o mínimo, né? Que se enquadra e aí ele pegou essa pena mínima. O DVD usa as palavras, ele vai ali direto, ele fala, ó, veio aqui e roubou a gente e pronto, acabou. E se ele puder falar que lesou, que tirou os pontos e blá blá blá, como o Cadu fala e o cara diz assim, Cadu Santoro quis dizer que o cara teve interceptado. Ele falou, não, ele disse que ele já prejudicou em outro jogo. E agora de novo e tal. Ele não falou que ele roubou, que ele usou ali o jogo pra dar o resultado que queria e tal. O mais absurdo de todos é Rogério Ceni, irmão. Rogério dá uma opinião. E o Rogério só diz o seguinte, quem tinha que vir aqui se explicar era o árbitro e o cara do ar-condicionado. Rogério não fala que roubou, que não sei o que tal. Aí o Rogério diz assim, ó, hoje o VAR, com o erro da arbitragem, tiraram 3 pontos, tiraram ponto do Bahia. Dá ao Rogério aí um jogo, né? Um jogo para Rogério Ceni. E até pra deixar claro, Marinho, esse um jogo não é cumprido, porque pode ter gente que vai... Não é de domingo. Domingo ele tá suspenso, o Rogério tá fora e continua com um jogo ainda pra pagar. Contra o Santos, Copa do Brasil, com o Remo ele vai. Com o Remo ele vai na quarta, porque a punição é no Brasileiro. E aí, contra o Santos, ele fica fora de novo. Ou seja, Charles contra o Santos também. Eu creio que o Bahia vai recorrer. O Bahia deve recorrer, né? Tentar aí, quem sabe também o efeito suspensivo do DVD. Também, né? Bahia vai recorrer de todos os 3, do DVD, do Ceni e do Cadu. Vai recorrer dos 3 casos e vai entrar com um pedido de efeito suspensivo pro David Duarte. Não sei se vai dar tempo de domingo, né? Hoje já é quinta-feira, sexta e até sexta só que funciona, né? Sábado esqueça. Então, não, aí é que tá. Eu sábado... acho que vão tentar o efeito suspensivo na sexta, já deve ter porque entrado hoje, teoricamente ele sai ali meio que automático. Então o efeito suspensivo, o Bahia tentando, já libera para ele ser, já que vai recorrer, como você falou, ser julgado novamente. Então assim, a tendência, lógico que pode acontecer, mas a tendência é que o DVD seja liberado. Porque o efeito suspensivo, ele é, digamos que automático. Vai tentar conseguir o segundo, marca o julgamento, sei lá pra quando, e ver o que acontece. 4, 2, 3 jogos, o que for do DVD. Assim, o que eu tô querendo dizer, Yuri, é o seguinte, ó. Se pegar o pé da letra, vai ter que jogar todo mundo no Brasil. Já começou pelo absurdo que foi o julgamento de Bruno Henrique, quando o cara reconhece o que falou de tomar o cartão e blá blá blá, e absolveram o cara. Jogador muito menor, que fez muito menos do que o Bruno Henrique, teve punição maior, né? Nessas histórias aí de sites de apostas e tal, dos cartões tomados. Paquetá não deu em nada, mas Paquetá fez o quê? Estão me perseguindo aqui, deixa eu me picar, viu, irmão? Vou voltar pro Brasil, vou sair daqui, que aqui... Já não me lenharam, mas estão tentando, então vou adiantar meu lado. E se picou, vem pra cá. Então assim, abre agora para vários jogadores serem punidos. Será que serão punidos? Ou vai pesar a região, vai pesar a camisa? O que é que vai pesar? Eu quero ver o STJD daqui pra frente. Tem outros 2 pontos nisso aí. Primeiro, eu tô curioso se esse efeito suspensivo vai chegar até domingo. Certo mesmo que para a próxima partida do Brasileirão, de novo, vale apenas para o Brasileirão,
David Duarte vai jogar a partida de quarta-feira contra a equipe do Remo, pela Copa do Brasil. Mas domingo, imagino que contra a equipe do Santos, na próxima rodada, se esse efeito suspensivo não chegar a tempo, ele estará apto. Primeiro ponto. Vamos ver se chega a tempo de domingo. Tenho minhas dúvidas. Segundo ponto. Esse julgamento foi... dia 5, dia 15, 10 dias. Assim, eu não lembro de um julgamento tão rápido. Marlon demorou mais de um mês, né? Eu não lembro. Marlon demorou mais de um mês. E o detalhe interessante, eu falei disso. Eu não sei se em live, ou não, acho que eu falei na live do pré-jogo do Mirassol. O engraçado é... não foi no Mirassol, segunda-feira, quer dizer, aqui já no Rio. Impressionante quando foi Bruno Henrique, né? Quando foi Bruno Henrique para ser julgado, o Flamengo perdeu o Pedro, depois perdeu o outro atacante que eu não lembro quem foi. E conseguiram adiar 2 julgamentos do Bruno Henrique. Conseguiram adiar 2 julgamentos do Bruno Henrique, porque o Flamengo não podia ficar sem Bruno Henrique. Não, depois tem um julgamento, agora não, depois e tal. Se soubesse que o cara ia ser absolvido, tinham deixado o julgamento ter rolado. Desde o primeiro. Mas assim, 10 dias, eu não vou dizer que é inédito, porque seria muito leviano da minha parte. Mas eu realmente não lembro de um julgamento tão rápido como foi esse. A partida acontecer dia 5, dia 15, tem um julgamento, já tem a sentença. Fala assim, meu irmão, isso, se fosse nessa velocidade o STJD, talvez o futebol brasileiro estivesse muito melhor. E outra coisa que falaram aqui, eu estou muito curioso se vai ter esse mesmo nível de punição para todo mundo. De técnico que chega em coletiva e fala, de jogador que chega e fala, de DVD de novo, eu concordo com você também. DVD a gente já esperava punição. E não é, mas poderia ser menos. Não poderia ser menos. Porque o artigo que ele foi julgado, a pena mínima são 4 jogos. Tanto que o relator fala, né? Tô punindo com a pena mínima e tal, que seriam os 4 jogos do DVD. Eu esperava que o DVD fosse punido até pelo termo utilizado, pelo roubo. Agora, os outros 2, assim, vai sair punindo dirigente, vai sair punindo treinador e jogador à torta e à direita se for para seguir o mesmo de todos por causa de uma fala ali. Curioso. Vamos ver aí o que vai acontecer. Tem superchat na tela. Puc Yuri. Não, eu tô de lente. Puc Yuri, como os melhores comunicadores esportivos do Nordeste, pelo amor de Deus, Padriano... Pede pro Adriano cortar o cabelo, tá fogo. Fala fogo. Todo dia é um susto. E a segunda-feira ele teve também esse superchat, né? Mas que figura, Alexandre. Tá aí, ó. Ô, Adriano, meu filho. Corta o cabelo. Ô, meu filho. Corta o cabelo. Pelo amor de Deus, irmão. Tá na hora de cortar. Tá Alexandre gastar dinheiro, pô. Nessa aí já era inteira do cabelo do cara já, do superchat. Mas valeu, meu irmão, tamo junto. Marisete disse que então Abel Ferreira tinha que ser preso, viu? Se for pegar o que fala de árbitro aí. Mas ele tomou a última que ele tomou foi braba, não foi? 6 jogos, 7 jogos. E o efeito suspensivo foi pegado, mas agora acho que diminuiu a pena dele. Acho que pra 4 jogos, se eu não estiver enganado. Eu falo toda hora, irmão, punido e efeito, punido e efeito, punido e efeito. Mas enfim. O DVD foi porta-voz da torcida. Infelizmente, como juízes, não acontece em nada. Pois é. Everton Ribeiro até tentou. Na pergunta que eu fiz a Everton Ribeiro, ele ia falar, depois ele para assim. Aí ele começa a pensar e ele é um pouco mais polido, um pouco mais político. Ele deixa claro a opinião dele quando eu pergunto se para ele existia de alguma forma um favorecimento para os times do eixo, que os árbitros iam, mesmo que ali, mesmo que sem querer puxar, ele responde e deixa claro, mas ele, já sabia que o que ele falasse ali, com certeza iria viralizar e com certeza viria uma punição. Então, ele segura para isso. Mas é isso, segunda rodada seguida a gente falando de arbitragem, a gente está falando ainda de 2 rodadas atrás do lance do Palmeiras, e você viu que ontem reconheceram o erro, né? A comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro, que era para ter sido marcado pênalti em Everton Ribeiro. Depois que ganhou também é fácil, né? O Bahia ganhou, vamos reconhecer aí. Reconhecido o erro. Se reconhece o erro de pênalti em Everton Ribeiro, então tem erro no segundo gol do Bahia, porque é falta de Gilberto. Esse aí nada foi dito. Mantém a decisão de campo. Ali para eles acertaram, ali foi uma decisão acertada. Ali sabe o que é, Yuri? Vamos reconhecer que houve um erro contra o Mirassol. Eles não reconheceram. Não. Eles não falaram nada do Mirassol. Não, entenda. Vamos reconhecer que houve um erro contra o Mirassol, que é o pênalti pro Bahia. Que é para o Mirassol nem reclamar do gol. Sim, entendi. Porque seria 3-1 já, irmão. Tipo, saiu barato, viu, Mirassol? Não fica aí reclamando, não. Entendi. Mas eles não falaram nada do lance. Eles falaram que o amarelo foi correto,
no lance de Ademir, não era para expulsão, que acertou o árbitro e que teve um erro na marcação do não pênalti. Que no caso o erro do VAR, nem do árbitro da partida, que eu já esqueci até o nome do cidadão. Zanovelli, como eu ia esquecer de você? Zanovelli, ruim com o pior. Zanovelli e Riway. O erro, no caso, aí teria sido de Riway, mas eles reconheceram esse erro. Falou, não, beleza. Às vezes eu acho que era bom a gente ficar mesmo só brasileiro e Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tá empatando em casa com Juventude do Uruguai. Juventude, ó. Juventude tava dando 1-0 e eu acho que Juventude do Uruguai é o vice-lanterna do Campeonato Uruguaio, irmão. E eu acho que o Galo tá com o time titular. O próximo disso eu vi Bernard, Everson Franco, Juan, Tressol de Vitor Hugo e Lodi, Bernard, Pérez, Renier, Coelho, Cauã e Vitor Hugo. Mesclado, né? Não tá titular, mas tem muitos rostos conhecidos. E de novo, é o Juventude do Uruguai, irmão. Juventude do Uruguai. Se a gente empata com Juventude do Uruguai... Vice-lanterna do Campeonato Uruguaio. Pois é. É cada coisa, viu? Aí um atleticano vai dizer agora, pior é você que nem jogando tá, verdade. Concordo. E aqui eu acho que Paulo se confundiu. E vocês fazem pergunta que a resposta pode punir um jogador do Bahia. Eu não respondo pro jogador não, minha função é perguntar, tá, Paulo? Aí ele responde o que ele quiser. Não, essa resposta aqui vai... Minha função é perguntar, ele responde o que ele quiser, viu? Agora que foi que deu, pronto. E só um detalhe, viu, Paulo? A pergunta que dá esse BO aí, que ninguém vai ver rádio nem canal de YouTube, é a da TV oficial do campeonato, viu? O DVD fala no campo. Não, ele fala nesse caso aí do que eu falei para Everton Ribeiro, que eu perguntei a ele sobre arbitragem, sobre... Não, mas a declaração que ele falou assim, vocês vão fazer uma pergunta ainda para DVD que prejudica ele, eu tô dizendo... Não, acho que ele falou jogador, acho que ele não falou DVD no caso, não. Ali. Aqui, ó, ele falou... Ali. E vocês fazem uma pergunta que a resposta pode punir o jogador. Que eu tava falando de Everton Ribeiro, Bahia. da minha pergunta que eu fiz sobre o eixo. A pergunta que foi feita a DVD é no campo, né? Eu acho que não foi DVD não, mas enfim. A função ia ali, seja de qualquer um, da TV normal, da imprensa, Yuri, Marinho, qualquer outro produtor, é perguntar, irmão. Aí é com o jogador responder, tá?